Horas, começar, por exemplo, grande satisfação que a gente foi comunicar em relação às corridas urbanas e culturais, que é promovido pelo Núcleo de Análise Urbanas e Culturais, nosso conhecido nome. No dia de hoje, vamos prestigiar a fala do professor doutor Alexandre Silamão Bandeira. Professor Alexandre é graduado em Geografia Plena e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande, privilegial FURG. Possui doutorado em Geografia pelo Instituto de Geociências no programa de pós-graduação em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, atualmente professor na rede estadual na cidade de Ijuí. Agradeço a presença de todos e todas, pela família do professor que está aqui. O professor também trouxe deles interessados no final pode colocar. Então, desejamos a todos um excelente evento. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Então, assim, ó, eu espero esse meu primeiro momento, que é a angústia humana. É o medo, tá? Mas eu sei que eu vou fluir depois, tá? Então, vão me ajudando também aqui nessa caminhada existencial nossa. Então, assim, pessoal, eu vou partir depois para a leitura do que eu fiz para fazer para vocês, de como se projetou, quais foram as análises para chegar a esse movimento de geografias invisíveis, tá? E vou falando para vocês. Quando eu falo com vocês que não sou diferente de vocês, eu nasci num lugar, eu tenho um pai e uma mãe, né? E que nós carregamos todas essas angústias, né? Felicidades e angústia ao mesmo tempo. Isso foi grande ferramenta para mim crescer intelectualmente e em todo o caminho que eu fui exercendo desde a minha graduação até o doutorado. Mas eu acredito que esse forjar, esse ser que escreveu Geografias Invisíveis, ele não nasceu só na universidade, não. Muito antes até de eu nascer, eu nasci puro. Eu acredito muito nisso. A gente tem que tentar analisar muitas coisas muito anteriores. Então, um dos métodos que eu busquei foi o método progressivo-regressivo e fazendo uma análise, né, de retorno. Eu não poderia falar do professor Bandeira, do aluno Bandeira, do pai Bandeira, irmão Bandeira, sem antes ver também o anterior à minha família. Quem são os meus genitores? De onde vieram? Então, é uma fala existencial. Então, a geografia, que acima de tudo, ela é uma geopolítica, ela é ambiental, é social, ela é humana e ela é física. E não é por acaso que eu tenho uma missão que Geografias Invisíveis seja algo na geografia e na ciência em geral. Tá? E que vai ter muito trabalho, muitas coisas que terão ser desenvolvidas no seu futuro. Eu vou começar com uma fala, né? A partir da leitura, vou tendo uns ensaios a partir da própria leitura, né? Algumas referências que eu vou ter que falar, e depois a gente abre um debate que eu acho que aí eu vou bem mais tranquilo. Seu argumento um pouco mais solto. Tá bom? Tranquilo, gurizada? Quem é de Rio Grande aqui? Todos. Quem não é de Rio Grande, sejam bem-vindos. Estou brincando, pessoal, mas assim, ó, somos muito mais que isso, tá? De um espaço que a gente é muito mais que isso. A gente vai tentar, hoje, a gente vai tentar se ver nessas geografias enquadradas, nessas gavetas
Se tivesse profissionais aqui de outras áreas, eu colocaria uma questão de ter, né? Desculpa, psicologia, sociologia, e eu acredito, e não é mérito, mas eu acredito que poucas ciências têm um conjunto de informações como a geografia. Por que isso? Porque nós temos um conjunto desde a geografia física até o humano, e o poder de análise. E comigo muito com o que, para tirar um plano, trata que a geografia é a ciência da complexidade. E eu defendo isso. Porque muitas ciências, mais que elas se coloquem como um desenvolvimento de fenômenos, ela não bate a geografia. Não bate a geografia como ciência mais em geral. Que a geografia, ela tem isso, mas também tem os seus problemas, os engavetamentos, que também a gente também tem que rever e tem que ter consciência disso. Aluno que vai para o lado de geografia física, aluno que vai para o lado de geografia humana, e a gente fica nesse gladiamento. E muitas vezes puro ego de muitas coisas que a gente percebe nas instituições e nas próprias escolhas de vida que nós temos, tá? Mas não fiquem chateados por isso. Mas que eu acredito que a geografia tem esse potencial e pode dar mais potencial para todas as outras ciências, sem dúvida. Não é tudo que a gente é manipulado de tudo que é jeito. A gente tem toda uma questão que a gente não tem essa percepção de um todo em uma totalidade ou a busca de uma totalidade. E a gente vive assim, naquilo que a gente nasceu, naquilo que a gente vive, nas opções, e é por aí. Tá? Eu vou fazer a leitura e eu acho que eu vou começar a me esclarecer. Então, assim, tá? Hoje você sabe que eu sou um professor, um pai, e que já foi aluno, e que serei sempre aluno. Né? Hoje eu estou com a minha esposa, que também é filha aqui dessa casa. Nasci em Rio Grande, nas periferias de Rio Grande, no bairro Campos, no primeiro momento, e depois no bairro Rural, na América. Então, eu aprendi a viver, né, numa, numa rua, na coexistência com seres, com famílias de todos os tipos, de cor, de econômico, de estudo, é como todo mundo, ninguém foge disso. Né? E eu fui colocado numa família, não sei, são outras tradições, ninguém nasce por acaso, ninguém escolhe qual ser rico, a gente nasce, e a gente é enquadrado numa família, a gente tem que ter essa percepção. Não sei se tem lá uma bolinha que tu puxa dentro de um cestinho e escolhe assim, não, tu vai para ali, tu vai para o outro lado. Não sei, também são coisas que sempre me indagaram. Quando você vê isso, né, como a minha família se constituiu com pessoas praticamente analfabetas e semi-analfabetas. Eu tenho certeza, dentro da família que a gente tem um núcleo que cada vez está ficando menor, se distanciando deles, a gente tinha ainda, pai, mãe, os tios e primos, coisas assim, a gente um pouco maior. E eu dessa família fui o primeiro a ter um diploma de graduação de geografia. Muitas vezes eu me pergunto
Por que eu caí na geografia? Em primeiro momento eu caí porque pela necessidade, né? Eu não fui preparado para estudar para outros movimentos, para outros cursos, né? Eu não tive uma família com base mostrando para mim que o estudo era o pertencimento de tentar ter algo praticado nesse centro, né? Então, e já digo para vocês, e eu falo isso na sala de aula com meus alunos. Gurizada, eu rodei 3 anos no ensino fundamental. Rodei 3 anos no ensino fundamental. E aí, a gurizada fica dizendo, mas professor, o senhor é doutor, o senhor escreve livros, o senhor faz isso, super inteligente, periferia de Juí, do lado do presídio, dou aula nas duas escolas, nos piores dias. E, pessoal, depois a gente entra nos debates disso, tá? Mas, para vocês verem, tá? Muitos amigos meus estão mortos. Aqueles que estudaram comigo, que não votaram, conversaram comigo, até a quarta série não tinha votado, até porque ele quase não vota. Mas depois começa, e eu votei na quarta, na quinta e na sétima. E aí eu vejo aqueles meus amigos, ditos super inteligentes. Tinham uma família, tinham uma doutrinação, tinham uma disciplina, e eram os ditos super inteligentes daquela época. E aí eu começo também a fazer uma busca mais tarde, 20 anos mais tarde, onde estão esses? Em qual situação estão esses? Também não vem ao caso, mas a grande maioria nem tem nenhum superior. Alguns já com 12, 13 anos tiveram filhos. E aí tem toda uma estrutura, né, que começa a mover conselho e começa a criar condicionamentos e escolhas. Então, os meus pais, como analfabetos, semi-analfabetos, eram amor e morte. Se batiam, se batiam mesmo. Então, era uma semana de bem e outra semana de mal. Só que eles tinham uma postura bem tranquila, assim, de educação, deram uma educação muito boa para nós. Eu não estou aqui hoje, vocês, na geografia, e a gente foi crescendo nisso. Pessoal, não existe de a gente não carregar isso. Todos nós carregamos cicatrizes. Tá? E a geografia dos invisíveis é uma das cicatrizes. E aí eu pergunto, será que eu conseguiria fazer geografias invisíveis sem cicatrizes? Eu acredito que não. Tá? Isso foi o que não me deixou me domesticar. E a gente vai ver um pouco agora. Então, começo com uma história que, de algum modo, me habita, é a história da águia e da galinha. Uma águia, ainda filhote, caiu no ninho e foi criada por galinhas. Cresceu ciscando, repetindo gestos que não lhe pertenciam, esquecendo o voo que lhe era natural. Até que um dia, olhando o céu, viu uma ave sobrevoando as montanhas e, por um instante, sentiu algo em seus ossos, uma lembrança fugida das alturas. Essa fábula é mais que uma fábula, é um método existencial. Porque nós, geólogos, professores, cidadãos, tantas vezes fomos ensinados a ciscar. A gente é mais ensinado a ciscar do que qualquer outra coisa. A repetir gestos, a aceitar limites, a viver mapas existenciais, não feito por nós, mas por uma demanda.
na grande maioria tecnológica, traçada por alguns. Mas dentro de nós, algo sabe que é possível voar. Todos nós sabemos que é possível. Muita gente não quer, porque é mais fácil não querer, porque a vida não é um mar de rosas de tu querer e tu poder. E é isso que trata Geografias Invisíveis, de como podemos conhecer e romper as geometrias que nos apropriam, de como a geografia pode deixar de ser mera descrição de superfícies para se tornar um exercício de libertação. A pergunta que me move é simples e profunda: que é invisível no espaço em que vivemos? Eu não falo do visível e do invisível físico, que a gente mais consegue enxergar, mas politicamente invisibilizado. Nas geografias que os mapas oficiais apagam, mas que pulsa nas periferias, nos corpos marginalizados, nas memórias silenciadas. Este livro, esta fala, é uma biografia intelectual, contada no livro em 5 grandes momentos, que são também feridas, travessias e descobertas. Chamo essa travessia a jornada existencial, que é uma metodologia. Em 5 momentos, elas vão se encaixar. No primeiro momento, entra a gênese da exclusão. Eu vou, ao longo da minha fala, eu vou falar algumas afirmativas que poderão soar para muitos como fora de que não existe exclusão. Existe uma dialética exclusão e inclusão. Todos estamos inseridos. Nós não estamos num outro planeta fora daqui, nós estamos todos. A pessoa mais marginalizada, a pessoa que detém o poder sobre outros, todos nós estamos incluídos ou excluídos. Claro que a gente vai ter que debater isso muito bem, tá? Mas para mim não existe essa tal só exclusão. Até o excluído está incluído muito bem e perversamente. Não fique magoado. A gente vai debater. Tudo começa na base material do invisível. Que é o invisível? Senão o que foi excluído da representação. Com margens e autores de viés marxistas, né? Conflito social das classes múltiplas. Todos têm que ver, pessoal. Então, ninguém pode fugir disso. Tá? Aprendi a exclusão. Não é um acidente. É uma grande estrutura. Desde a gênese colonial, capitalismo, produção do espaço implicou inclusão e exclusão simultânea. Para que existisse o centro, foi preciso inventar a periferia, e vice-versa. Um se utiliza do outro. Um pensa no outro. Um depende do outro. Para que existisse o progresso, alguém teve que ser deixado para trás. Mas a crítica material sozinha não basta. Pessoal, a gente vai se confrontando e a gente vai sempre pedindo mais. Quando a gente quer mais, a gente vai pedindo mais. Eu fui privilegiado.
E nesse privilégio eu encontrei pessoas sempre no lugar certo e na hora certa. Agradeço muito ao professor Dário, a moça Pedro, Marcelo Domingues, César, Bruno, Marcelo Confini, que queria viver naquele momento, Rosana, Açúcar, e chegou um momento que o professor Dário, eu não entendia ele, não entendia, e me passou ao uma vez pediu ajuda, oferecendo um tênis. Vamos lá. Vai sair isso. Sim, sim, tranquilo. Pessoal, eu já li a Nietzsche, já no primeiro momento que eu entrei na geografia. Então, eu vivia na geografia, aqui na universidade, às 7 horas da manhã, até as 11. Vivia com café, vivia com alimento, fosse, e consegui trabalhar muito em tudo que é um cara na universidade, que necessitava. Eu fui ajudar de muita gente, alimentação, transporte, tudo que eu podia pegar, pegava. Porque a biografia, embora não tenha essa complexidade, é uma ciência profissionalizada. Diferente de maioria inteligentes. É uma ciência da noite, é uma ciência que a maioria são pessoas que trabalham, né? Então, muitas vezes é uma opção, né? E eu falo que, primeiramente, foi a opção da necessidade e depois, clareando já hoje uma maturidade intelectual, eu vi que era a ciência necessária. Muito mais que a filosofia, a geografia ela me sustenta como ser e como pensamento. Se eu ficasse só na filosofia, eu não teria o espaço, eu não teria o combate a essa dualidade do físico e o humano. Digo uma coisa para todo aluno, não deixe a geografia humana de lado e não deixe a geografia física de lado. Tem conciliar os dois. Porque a grande amplitude da geografia é estar uma na outra. É ser uma na outra. Né? Sem essa dualidade. É muito legal a gente participar com o professor na área urbana, na área agrária, geomorfologia, economia, a gente entrando dentro dessas castas e pode ser uma grande prisão. Tá? E o sistema quer que sejam essas prisões. Não vou entrar em outras afirmativas aqui porque não é o momento. Mas é muito mais fácil tu entrar na gaveta do que tu pensar a totalidade. Muito, muito mais fácil. Colegas meus, isso eu vi desde sempre. É muito mais fácil tu ser valorizado no primeiro momento se tu está orientado por uma casa. Então o mercado quer. Não quer dizer, pessoal, que é o mais inteligente. O professor Bandeira por 3 vezes no ensino fundamental. As coisas são um processo.
muitos são mais lentos, né? A carne sangra. E tem gente que chega ali pelo mercado com uma coisa e tem uma opção. Sim, isso faz parte da vida. A gente também tem que caminhar isso. A gente tem que saber que é muito mais que isso. Tá? O favela que esse mapa não mostra também é uma verdade. A diferença é que é uma verdade silenciada. E é nesse ponto que surge o perspectivismo. Pessoal, cada um de nós é uma perspectiva de tudo. E nós somos perspectiva do lugar que nós vivemos, da rua que nós convivemos, da família, da sociedade, e nós agarramos isso. E Nietzsche é toque de martelo, ou tu rompe esses endeudamentos, esses ídolos de perspectiva, ou tu não faz nada diferente. A gente apenas cisca, cisca e cisca. Com Nietzsche, aprendo que não há geografia, mas geografias. Não há um espaço, mas múltiplas espacialidades. Não estou falando nada diferente, tá? Muitos e muitos já falaram e falaram. A geografia invisível, antes de tudo, a geografia das perspectivas silenciadas. E o papel do geógrafo é estudar que os mapas cabem. Esses mapas, pessoal, não é convenções, né, exatas de algum fenômeno existente, é um mapa existencial, é muito mais profundo. E que o mapa em 2D, né, não consegue. Mas a gente consegue administrar uma aula, falar que ocorre tal fenômeno, mas só isso. Não basta. Não basta para o nosso futuro e para as necessidades que virão e como a ciência está se tornando. Chegou, a gente não pode mais errar. Pessoal, outro autor, tá? Eu vivia muito na biblioteca e pela necessidade de trabalho, eu trabalhei no protocolo, eu trabalhei na biblioteca, tá? E trabalhei como porteiro aqui na universidade. Porque até a graduação a gente não parava. O mestrado, depois a gente não tem as mesmas regalias do que uma aluno da graduação. Eu não podia ganhar alimentação, não podia ganhar transporte, e aí a solução de todos que me ajudavam aqui foi me colocar, né, no trabalho, já de carteira assinada, que me ajudou muito, me sustentou. E eu fui para um lugar, pessoal, que era só cuidar do lugar e ver quem passou e quem não passou. E eu ficava lendo o dia inteiro. E lia, lia. E um desses autores que eu consegui, não sei como é que surgiu na minha vida, não posso dizer exatamente, mas foi Álvaro Vieira Pinto. Vocês conhecem Álvaro Vieira Pinto? Poucos. É um filósofo brasileiro, né? E falou muito quem nós somos. O som dele, a consciência de unidade nacional, é caprichado, pessoal. Cada um é 500 páginas e não é escrito por página. Muito. É muito sólido e muito profundo. Tá? E ele é um autor dos desenvolvimentistas, nacionalistas, e, e pela conjuntura daquele momento foi escanteado, foi esquecido. Né? Muitas vezes, como acontece hoje no mundo atual, é muito mais fácil de destruir um pensamento do que construir. Eu acredito que se nós tivéssemos o Álvaro Vieira Pinto sendo lido
e realizado naquele momento, a gente estaria em outro patamar. A gente vai falar um pouquinho dele. A consciência e realidade, e um dos conceitos que ele trabalha muito, que é a manualidade. E que agora eu trago o de demanda. Aí o meu amigo era ele, né, mais institucional, e eu faço um contratempo entre os dois para entender. Aqui, através do portal do material consciente, e encontro a Oliveira Pinto na minha vida. Pessoal, o conceito de tecnologia da Oliveira Pinto, em 1940, 50, 60, ele já escreveu sobre tecnologia, só que não a tecnologia que a gente quer ver hoje, o endeusamento, pois ele falou de Pierre, ele colocou lá, que é o nosso saber fazer desde sempre. Nós criamos técnicas, tecnologia. A tecnologia não é atual, que é a soberana. O tempo, nós temos o tempo tecnológico existencial daquele momento. E a gente tem que entender esses vieses. Aqui, através do portal, do material consciente, encontramos o terapia. E consciência e realidade nacional, Vieira Pinto nos ensina que a consciência ingênua aceita o mundo como voltado. E quando a consciência crítica compreende o mundo como construção. Pessoal, não tem nada de ser mais inteligente, ser mais burro, ser mais rico ou ser pobre. A consciência crítica ingênua tem muito mais isso. Tá? Essa virada é fundamental, porque ser crítico é reaprender a ver que foi naturalizado. O pobre é naturalizado nas comunidades. Isso eu vou falar algumas coisas que a gente vai percebendo intelectualmente. Muitos vão acatar, outros não, mas são a ciência já a gente vai depois falar e pode ser no debate. Porque ser crítico é aprender a ver o que foi naturalizado. É perceber que a realidade é uma produção. E que o invisível é muitas vezes intencionalmente fabricado. Em um livro, A Questão da Universidade, Vieira Pinto traz um conceito que me atravessou muito, que é o de autoridade, que é a perda da capacidade de criar com as suas próprias mãos. É quando o ser humano deixa de ser produtor e se tornar consumidor no mundo. Dá um pano muitas mãos das pessoas. Não sei se um dia a gente foi produtor realmente, mas é uma filosofia muito interessante. Quando é que nós deixamos a outra pessoa nos representar? Padre, um advogado, um pastor, um youtuber, um DJ, qualquer coisa. A gente deixa qualquer um nos representar. Tá? Você vê que se conecta com Gregório Valentich. Falei certo, professor? Não sei se. Tá? Na análise institucional e sua noção de demanda. A pergunta que ele faz é desconcertante. De onde vêm as nossas necessidades? A maior parte das demandas que acreditamos ter foi produzida pelo sistema de poder. Experts, instituições, discurso, todos dizem o que devemos querer. A família propriamente dizia. As instituições que eu passei também diziam. E que muitas vezes vão fazer parte de uma análise até de um pesquisador, de um cientista, de um professor, escrevemos isso. É uma grande dificuldade isso.
nós tirar das nossas peles as nossas perspectivas, as nossas ranhuras, os convencimentos, os nossos dia a dias que nos dizem que é uma verdade absoluta. Acredito que isso também paga um alto preço por isso. É um juízo de valor a todo mundo. É um de nós faz isso. E é muito difícil não conseguir fazer. Mas aprendi também que método sustenta se não tocar no vivido. Nós não podemos deixar de ver esse. E foi aí que nasceu o que chamam de método da carne viva. Pessoal, não é arrogância, tá? Mas assim, ó, o professor Bandeira, esse método da carne viva, eu acredito que se eu tivesse nascido em outras situações e vivido outras, não sei se eu pensaria assim. E muitas vezes, cicatrizes, cada um age de um jeito. E eu acho que o que me move, o que chegou a se tornar livre, foi o que me sustentou a lutar e ter esse raciocínio e essas formas de pensar e que não cessa, não tem como a gente fugir disso. Porque minha trajetória na periferia de Rio Grande foi esse movimento. A academia também não é ordenamento, é campo de pesquisa, é laboratório de existência. Quando eu cresci na rua Costa Rica, na periferia, junto com meus pais, naquele movimento com uma educação, né? É teu, não é teu, não é teu, mas eles se batiam, se gladiavam, se respeitavam, aquilo era florado. Eu ia para a rua, via outras situações, outras casas, alguns exemplos de família que hoje também não tinha nada, se desfez, exemplos de família que por trás o cara era o estudante, pai, ostentava, uma família do lado, de negros, pai pescador, analfabeto, perdeu um bebê porque comia papelão. Tudo isso foi me marcando. Foi, e eu não sei porquê, isso tudo foi me ajudando a pensar. Eu acho que a gente é isso. A gente não pensa se não tem conhecimento. A gente tem que ter uma cicatriz. Né? O pessoal com Hess, que foi um dos últimos orientandos de Lefebvre, né? Ele trabalha produzindo a sua própria obra, autobiografia. Ali eu comecei a me defender, né? Essa defesa do doutorado, e já partindo do mestrado, que eu já acreditava e já defendia que não existia essa exclusão, existia as potencialidades uma dentro da outra, eu comecei a identificar muitas coisas que me ajudaram. Como é que eu ia produzir a minha obra se eu já tinha ido na periferia, eu já tinha vivido na carne muitas situações de miséria, de opressão, de todos os tipos. E aí, no doutorado, e já no mestrado, já não queria ir a campo. Eu tinha algumas percepções que o campo já não existia mais para brincar, de soltar lá na periferia, de lá fazer diagnóstico, já não me bastava mais. Não me bastava. Isso me angustiava. A FURG faz muito bem isso. A grande maioria. E não muda nada. Trabalhei com mente sem limite. Movimento de hip hop.
Aí no nome sugestivo, né? Tu vê que ele tem uma potencialidade, uma consciência crítica. Não. Tá? 2 ou 3 fizeram ao curso universitário, 2 ou 3 estão mortos, 2 ou 3 estão na penitenciária de Rio Grande, metade estão nas igrejas evangélicas, e etc, etc, etc. A gente nasceu para esses caras. Na enchente de São Lourenço em 2010, também eu estava no mestrado e aí eu falei com o Frito, Cláudio, eu disse, vamos lá, né? Eu primeiro com o Cláudio, e depois a gente. E nós fomos 6 dias depois um lugar que sofreu uma grande intempérie, a catástrofe, né? As próprias palavras dos moradores. E eu percebi outra afirmativa muito forte nos meus modos de pensar e de fazer ciência. Nós, seres humanos, precisamos de cataclismo. O que é isso, pessoal? Nós estamos num mundo que nós estamos sendo projetados para o sistema. São em momentos de morte, são em momentos de intempéries que a gente volta a ser humano de alguma forma mais sensível, tanto com a natureza como nós mesmos. Mas 6 dias depois da catástrofe, e vai sendo 7, 8, 9, 10, 11, e nós ficamos mais frios. Uma cobrinha de sangue frio. A gente não tem mais aquele sangue quente, fervendo, que eu sou o companheiro do vizinho do lado, que eu olho, companheiro de como nós estamos no mesmo mundo, a gente não se conversava. E aí foram parar todos num alojamento, todos na merda, perdendo os materiais e aí todo mundo tem que se virar. Então é outra máxima que me persegue, que vai carregar os meus pensamentos na questão de geografias e físicas. Todos nós precisamos desses cataclismos. Mas eu me pergunto, por que necessidade de esperar algum intempérie ou algum movimento que muitas vezes tem que ser externo a nós, se a gente tem potencialidades internas para isso? Não sei, são indagações que o livro me dá. A teoria, quando sangra, vira geografia. E o método da carne viva é isso: deixar o sangue correr entre o conceito e a vida. Pessoal, volto a mente de novo para umas marteladas, tá? Eu de martelo. Eu não posso mais pensar no mesmo modo, agir do mesmo modo. Não é porque eu casei com uma médica, geografia casando com um médico, pessoal. Já viram? É raro, né? Mas acontece. No espaço-tempo a gente tem essas possibilidades. Mas tem que acontecer muitas coisas para a gente estar no mesmo lugar, na mesma conversa, para a gente se existir e coexistir. Senão, não tem conflito de classe. Não tem. Mas existe isso. Tá? Mas é só para a gente entender que a gente, né, cai muitas vezes em alguns lugares. Nunca tive um ir para um lugar que eu parei em Anjoricaba, 7.200 habitantes. Lá já estou uns 12 anos, né? 13. Muito gostaria de estar aqui. Às vezes eu digo assim, mas o que eu quero estar em grande? A cidade não se projeta para o futuro, a cidade deu as costas para o mar,
Marcelo Domingues, a gente começa, né? Eu entro em Rio Grande e vejo sempre aquela estrutura de uma pobreza muito, muito forte, além do material das coisas. Gostaria de estar aqui, né? Gostaria de estar lá, não sei onde eu queria estar. Eu apenas estou, eu falo sempre, estou lá, não sei. A gente tem que estar sempre mobilizando essa convivência e querer estar com a pessoa, mas a gente é muito mais que isso. Retorna a Nietzsche agora com o crepúsculo dos ídolos, a vontade de Florence. Ele é o filósofo Martelo. Ele é o filósofo Martelo, e o martelo aqui é um instrumento de coragem. Depois de entender as estruturas e imagens, a consciência envia e o método de fé, precisamos agora desmontar os símbolos. Os símbolos da geografia neutra, da ciência objetiva, do desenvolvimento como linha reta e talvez mais sedutor de todos, o ídolo da tecnologia como salvação. Álvaro Vieira Pinto, em um conceito de tecnologia, já nos alertava. Tecnologia não é um Deus, é uma forma de poder. Quando passamos a adorar os algoritmos, as inteligências artificiais, como redentores, repetimos o gesto da águia, que acredita ser galinha, trocamos o céu, neste caso, o céu é uma palavra muito cara para mim, que já foi coroinha, primeira comunhão, crisma, movimentos de todos os tipos da Igreja Católica, Irmãos, Nazaré, tudo. Fui fuzileiro naval e depois retornei para ser seminarista celibato. Fui a celibatista de estudar. Mas aí a gente vai se domesticando e fugir das justiças. Isso tudo me ajudou. Tudo foi me moldando. Vou eu escutar, eu falo isso nas escolas, eu falo isso para a família, eu falo isso para qualquer pessoal que é um pandemônio, é uma coisa é de outro mundo. Só temos de cada, tá? Mas espero que a gente evolua todos. Tá? Desmontar os livros e aceitar que nossas asas são fracas, mas não mortas. E que pensar é também um ato de desaprisionar o que? O nosso corpo, a nossa intelectualidade, a nossa existência. Pessoal, eu falei aqui que eu tenho muitos méritos com todos os professores. Está aqui o Cristiano e o Wolfen. De certa forma, eu vou citar. Todos me ajudaram. Pessoal, cada um na sua linha, e assim a gente vai percebendo um pouco de cada um. Até aqueles que a gente não tinha grandes afinidades, pensamentos caros, né, revoltas, pensamentos tem um grupo A, e a geografia cheia disso. As outras ciências também, pessoal. Não é da geografia, é do ser humano, é do superego bate. Bate muito, muito. A gente não sabe trabalhar em grupo, a gente é muito nojento, tá? Muito nojento isso. E eu aprendi com cada um. E nessa linha, eu queria que todos os professores que vieram estivessem aqui. Se for,
outros estão aqui, outros estão já em outra parte do Brasil. Agora eu vou citar o Marcelo Domingues, Casa da Perspectiva, teoria de jogos, análise de futuro, umas coisas. Todos nós temos capacidade disso. Não é o Mandinar, não é o comentarista de economia da RBS, que já foi Lazier Martins, que já foi isso, que já foi aquilo, né? Tá, isso, tá? Todos nós já temos perspectiva, a gente pode fazer. Você tem que ter um conjunto de ideias, de informações, para fazer uma prospecção. E eu usei uma análise prospectiva para fazer esse meu quinto momento. Depois de desmontar, é preciso reconstruir. E aqui encontro Milton Santos, Edgar Morin, né? Numa conversa informal, a gente começa a falar com os professores, vários, e a gente vê outras levas, e esses dias eu escutei que o Milton Santos já não é mais usado. Não usar o Milton Santos é muita arrogância no espaço dele de agora. Tá? Muita arrogância mesmo dos novos pesquisadores, dos novos professores, dos novos intelectuais. Muita arrogância a gente não usar a fé, com muita arrogância a gente não usar Rousseau, Descartes, todos. A gente precisa ainda, só que a gente não aprendeu nada. A gente está caminhando muito baixo nesse escada. Tá? Então, Milton Santos tinha a natureza do espaço, mas lembra que a terra, o tempo e o território se entrelaçam. Ele coexiste. E como o Marx e como o Milton Santos, e eu digo que vocês têm que ler e ruminar o Milton Santos sempre. Mas ele não fala de tudo. Ele não chega ao final. Ele é tudo. Acredito que lá no final ele estava tentando fugir desses enquadramentos e ele falava muito isso, né? E se a gente for ver, ele foi indiano também. Muito indiano. Para a forma que ele via a questão espacial, não poderia ser questão do espaço no projetado. Ele queria o espaço é um sistema vivo, contraditório, histórico, e nem humano é força geográfica. Pessoal, é importante nós revermos o que eu falei dentro dessa proposta de geografias invisíveis. A gente tem que pensar sempre a demanda e a manualidade. Para pensar geografias invisíveis, eu não posso sair da manualidade e da demanda. Eu tenho que pensar o mundo a partir disso. Aquele que trabalha com os pescadores, isoladamente, pensando só nos pescadores, também está só errado. As afirmativas que vão ser muito caras, muitas vezes, tá? Que trabalham só com mim, uma perspectiva isolada, também que trabalha só de geografia urbana, olhando a segregação, as fenômenos, se enquadrando sua racionalidade científica naquilo ali, e aí depois defende, ganha um diploma, trabalha na prefeitura, trabalha na organização e vai se ciscando. São afirmativas, são verdades, são afirmativas, que são destruídas no momento, mas é para pensar. Edgar Morin, em um método, amplia essa visão. A complexidade não é redução, ela é parte de um todo. É uma reconexão. É uma conexão eterna. É a capacidade de ver o todo sem esmagar as partes. A geografia prospectiva é esse exercício. Projetar o futuro a partir de um conhecimento que reconhece a fragilidade
e o potencial real. Não é eu rico, eu pobre, isso não é potencialidade real. Não é fragilidade real. Geografias invisíveis é muito mais que isso. É muito mais que tu vê o pobre rico, é muito mais que tu vê o centro e a periferia. É um caminho metodológico. É um caminho metodológico. Talvez não vai chegar ao Rio de São Paulo, está aqui escrevi ponto. Na minha história de vida, chegou aqui, bandeira é geografias invisíveis. Ponto. Eu não momento se eu estou usando só vejo, mas é a minha contribuição. Tá? É a passagem da crítica à criação, do diagnóstico ao concluindo isso. Já está meio mais. Do diagnóstico ao voo. Então, o que aprendi nessa jornada? Tentando me conhecer, as minhas fragilidades, os meus avanços. Primeiro, as geografias invisíveis não são acidentes, são projetos de poder. Vou falar. Segundo, a neutralidade é uma ficção, ultramente ficção. Toda pesquisa é política viva, carne viva. Toda geografia é essencial, até a geografia física. Você começar a pensar: será que temos capacidade? Será que temos forte? Será que a universidade pensa desse modo? Será que os alunos estão aptos a pensar dessa forma? No espaço-tempo de hoje? Então, muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Nietzsche dizia: quem não desmonta seus próprios ídolos acaba adorando as próprias correntes. É o que a gente vive, adorando as nossas correntes. E para sair das correntes é difícil. Geografias invisíveis desse martelo é a caixa de ferramentas que uso para desmontar os ídolos espaciais, temporais e existenciais. Que a vida é geografia. Por território, pensamento existencial, e o voo é uma escolha, pessoal. Tudo é escolha. A minha escolha é essa: é sofrer, viver a carne viva, e tentar até morrer, tentar me conhecer ao ambiente onde eu vivo. Não é fácil, é muita dor todos os dias, tá, pessoal? Muita dor mesmo, tá? Pensar é um sofrimento, gurizada, tá? É um sofrimento perante muitos da questão, tá? É isso, muito obrigado, tá? É isso, não tem, tá? Então, assim, a geografias invisíveis, pessoal, é a minha vida, e com a essência como não é fácil tu estudar a vida. É muito mais fácil tu falar de pontos sensíveis, fenômenos isolados em cada parte. Falar da vida é muito complicado, mas é necessário. Espero que os alunos novos tenham essa percepção que não basta só estudar a geografia com os teóricos da geografia. Pessoal, aqui
ou em qualquer livro profundo, e já estou dizendo que é profundo, desculpa, mas acredito que tem profundeza, a geografia tem que estudar psicologia social, tem que estudar as múltiplas inteligências, tem que estudar neurociência, tem que estudar sociologia, economia, tem que estudar tudo. Não basta só olhar mais os enquadramentos centros e se enquadrar. Aí é fácil. A gente consegue, mas pensamento morar na economia e pode chegar bem, bem longe. É fácil, a gente produzir de forma fácil. Mas a carne viva, essa não se entra porque o mercado e a lógica do poder não deixa. Álvaro Oliveira Pinto sofreu isso. Tá? Olha lá na biblioteca, lá o estudo dele lá, como outros autores. Tá? Por que a gente não discute isso? As pessoas têm medo, a grande maioria tem medo, e não se prepara emocionalmente nem existencialmente para ver. Eu, para terminar o mestrado, tive que fazer autoanálise. E me mandou para uma psicóloga, né? E essa psicóloga fez hipnose. E eu tirei algumas cartas. E aí eu pergunto assim, será que eu tenho que ter um filho sempre do meu lado? Ter uma família? Não, não. Só que é difícil, por exemplo. Carne viva, ela nos atropela como instante. Nós somos isso. Não acho que ninguém de vocês é má, tá? Porque não somos isso. Nós somos um processo muito complexo, tá? E que não nasce com nós quando a gente nasce. Nasce muito antes. A gente acha que a gente é o melhor, que a gente está no tempo, que a gente está recebendo a tecnologia. Eu sou o melhor dos outros. Não. Fazemos parte. Eu sou uma pessoa na minhas ações, das minhas, tá? Mas que é necessário, tá? Obrigado por agradeço as coisas simples como um choro, pessoal. Mas eu vi um choro, tá? E com felicidade também. Pessoal, está aberto para perguntas. Professor, pode só vir aqui, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, quando você quer aqui. Hoje eu não vou perguntar, quero fazer um comentário também, porque eu já vou sair pedir licença. Na verdade, eu falei com o Alexandre mais cedo que eu só ia vir dar um abraço e nós, como havíamos combinado, a gente só fazer a troca dos livros ali. Mas acabei ficando, tem um monte de compromisso, eu acabei ficando, que não tinha como não prestigiar. Muito feliz e emocionado também. Até eu estou quase chorando aqui. E não tem como, a gente tem que chorar, acho que a gente também, como tu traz toda a questão pessoal, toda a questão é, das marcas, cicatrizes, como tu chamas, né, que a gente leva na vida. E a academia muitas vezes também nos ensina que a gente tem que deixar a emoção de lado, que isso aqui é um espaço racional, que a gente tem que ter tudo quadradinho, racional, certinho. Não, e aqui também é espaço de emoção, também é espaço de trocas, de inúmeras trocas, para além daquilo que se convencionou como academia, né? Então, a tua escrita e a tua fala iluminam isso de uma forma muito bonita e muito importante, né? Para além, como tu mesmo traz, né? Para além da geografia, eu acredito, né? Eu aqui, né, fui teu professor. Fico muito orgulhoso de te ver nessa trajetória e estar contribuindo conosco aqui, né? E conhecendo agora o livro, a partir da tua fala, e vou ler com certeza, é, que o título engana ninguém. Por que eu digo isso? Porque ele é muito mais que geografia, tá? Não é, não, para quem as pessoas têm que compreender, não é um livro para quem é da geografia, é um livro para quem é
de qualquer área do conhecimento que ele vai contribuir com reflexões muito bonitas e muito importantes. Então, me inscrevi para falar aqui para isso, para agradecer ao Alexandre e parabenizar imensamente pelo trabalho, pelas contribuições, e não sei se o livro já foi ou já vai para a nossa biblioteca aqui, se pretende. Tá? Já deixou já tem um para consulta local, então quem não puder que ter acesso ao livro. Tem dois que eu mandei para lá na biblioteca. Ai, ótimo. A gente pode ir para a biblioteca ainda. Sim, sim, sim. Importantíssimo. Então, aí, só para finalizar, é agradecer e tenho aí um bom debate. Infelizmente, já era para ter saído há horas, mas fiquei preso aqui pelo Alexandre. Que bom, por um bom motivo. Tenho aí um bom debate. Obrigado. Só aberto para perguntas. Ou reflexões também. Não, eu preciso falar uma audição, sabe? Por isso eu não diria que não vai ter. Então, eu não podia deixar, né, gente? Eu vim aqui ver o Bandeira. Né, Bandeira? Estava lá, eu perguntei para alguém, mas o que fala hoje no Instituto dos Anos Culturais, né? Daí, era Bandeira. Não, saí correndo do laboratório, vim cá, podia deixar de Bandeira. Então, muito do que o Bandeira falou aqui agora, né, me veio à memória, né, Bandeira? Os problemas, né, as coisas vividas, né, e coisa boa a gente ver um dos nossos segredos, né, e encontrou, né, assim, não na geografia especificamente, né, mas na sua história de vida, de maneira de expressar, né, essa coisa tão profunda, assim, que é aquela geografia que nos marca, né, e a gente é resultado disso mesmo, né, das nossas vivências, das nossas relações, das nossas dificuldades, né? E é um construir a cada dia. Parabéns, Bandeira, pela obra, do elenco, saída da fala e da braço. Com a Luciana, ela usa, todo mundo fala de Deus. Assim, nossa, a Luciana me emprestou um livro e eu não deixei de entregar por. Não sei o que aconteceu, não foi que eu quis me meter no livro dela. O livro ele foi assinado pelo Marcelo Alves de Souza lá, que é nas obras do Marcelo Alves de Souza. Esse livro foi me devolver. Não, mas assim, ó, não, eu não me sinto um bobo agora, porque eu filho, claro, você pode, mas você, agora eu vou ter que esse livro ele fez parte de mim também. Porque uma das questões que eu lembro do Marcelo Gomes de Souza, que eu tenho ele também, ele é muito ativista social, tem essa pegada, e ele fala da questão do sobrevoo. Ele tem essa pegada também. E aí, a análise do geógrafo, de ficar só no seu horizonte, a gente tem que ir lá. Então, o livro está lá na biblioteca, eu entregarei somente o meu, e assim, ó, aquele livro eternizado, aquele livro. Não, eu sei que tinha eu comprei o livro, né? E discutiu essa necessidade, não temos de contexto, nossa, descansar, mas eu não tive. Que era uma geografia, mas era bastante. Eu estava de. Eu estava eu sempre assisti, tá? E daí eu de crescer, eu posso. Segue que os meus pais.
Pessoal, mais alguma pergunta, reflexão, comentário? Fique à vontade. Alguém de periferia aí? Só que fico feliz de você aqui. Eu sou do Congosto como escola. Rodei 3 anos lá. Muitos achariam a gente de burro. A escola faz isso. Muito. A gente tem isso aí. Não sou um gênio, mas é só um persistente. Persistente. Não, só para essa pessoa que estava me dando mensagem de cinema sobre. Você está sonhando? Ai, você não É sonhando. viu? Fico feliz, teu sorriso bonito. Querida. Pessoal, alguém? Não? Você tem? Professor, Muito rápido. Eu queria. Sim. Essa capacidade tua de transformar cicatrizes de sangue, caramba, sabe? Vai partilhar essa aventura juntos, muitas horas juntos, e continuamos tendo muito amor. professor, algum comentário final? Pessoal, o livro eu tenho esse aqui, eu vou fazer outra tiragem com a editora, tá? Esse aqui eu tenho a R$ 50, é uma ajuda, tá? Mas assim, não é porque eu escrevi, mas eu acho que vocês vão encontrar muitas coisas boas, tá? Ele tem momentos que trabalha, né, a economia total do Brasil, autores como Bastide, né, Caio Bragança, todos esses demiurgos aí que falaram sobre o Brasil, né, falando quem nós somos. A gente tem que entender quem nós somos e a gente tem que caminhar para esses processos. Né? Tem autores da psicologia, tem autores de todos os tipos de ciência. Então, assim, ó, eu acredito que vai ser de ajuda bastante. Tá? Então, sigam suas geografias, mas saibam que ela é muito mais que isso. Tá? Não façam uma visão de sobrevoo de galinha. Tentem subir e querem que a gente fique ciscando. É mais fácil. E a gente tem que ver onde a gente tem que chegar. É fácil. Tá? Não sofrer é fácil. Não pensar é fácil. Na nossa família está cheio, no nosso dia a dia está cheio. É assim. Tá? É isso. Fico feliz de estar aqui. Tá? Do crescimento de muitas coisas da universidade e também da regressão. Em 2002, quando eu cheguei aqui para 2003, não tinha pagador, não tinha giz. Estava mais ou menos tudo cheio de capim, não tinha quase nada. Depois mudou a perspectiva da FURG. A FURG foi para outro patamar. Não só a FURG. Todo o país ele se movimentou para a educação em algum. Depois houve a regressão. A gente não pode ficar só mudando por migalhas. Não podemos ficar oscilando ciclos econômicos. Tem que ter uma estabilidade. A gente tem muito, tá? Então a gente tem que ser mais isso. E vocês têm que repensar muitas coisas, tá? Um grande abraço a todos, minha família, meu irmão, meus professores, meus novos amigos. E é isso.
Nós somos carne viva. E a geografia é isso, é única. E a questão da geografia, ela é a complexidade. As outras ciências, elas tentam, mas não ganham da geografia. A gente não ganha um nível muito dos outros. Mas a gente ganha em felicidade e em sofrimento também. Tá? Um grande abraço. Bom, pessoal, estamos encerrando essa atividade de hoje, agradecendo imensamente ao professor Alexandre, que certamente nos trouxe reflexões importantes para a nossa comunidade. E, como forma de agradecimento, vamos pegar uma pequena lembrança da professora Juliana. Pode dar. A gente vai lá. Obrigada pela faixa. Obrigada pelo final. Obrigado. Aproveitamos também para agradecer a participação de cada um de vocês aqui hoje, aos alunos, estudantes, professores, a parte do doutor Alexandre. E para reforçar e encerrar, na próxima semana, dia 23, daremos continuidade ao ciclo de debate. Primeira apresentação do filme Lameirão, da FURG, com um debate super especial com os produtores Fabrício Souza e Aline Mendes. Vai ser nesse mesmo auditório a partir das 16 horas. Ok? Muito obrigado a todos e todas e bom final de tarde. Obrigado.